queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? É uma alegria enorme estarmos aqui em mais uma semana. Hoje, para o nosso segundo encontro, falaremos sobre o ser humano dividido. E para como todas as semanas nós fazemos a catequese, convido você a cantar comigo essa bela canção. Vamos lá? No amor sem igual, missão do teu povo escolhido, Senhor, vem livrar-nos do mal, vem dar-nos teu Filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Após então cantarmos juntos essa bela canção, pedindo para que o Senhor seja o sustento da nossa vida, seja o sustento e a força do Espírito Santo no nosso coração, vamos invocar a Trindade Santa, pedindo para que Deus ilumine o nosso entendimento, ilumine a nossa vida, ilumine cada um de nós, para que possamos compreender as palavras de vida eterna que Deus tem para nós. Comecemos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E hoje, como nossa oração inicial, rezaremos o Salmo 129. A resposta do Salmo será: no Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor. Escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor, toda graça e redenção. Se levardes em conta as nossas faltas, que haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor, toda graça e redenção. No Senhor, põe a minha esperança. Espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora. No Senhor, toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar Israel de toda a sua culpa. No Senhor, toda graça e redenção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, fonte de todo o bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Agora é o momento de nós relembrarmos um pouquinho o encontro passado. No encontro anterior, nós falamos a respeito do batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês se lembram? Sim. E hoje, de forma especial, falaremos sobre o ser humano dividido. Como toda semana, agora é a hora de nós escutarmos a nossa historinha. Hoje, nós vamos falar uma historinha que nos chama bastante atenção. Contava-se que um cavalo estava amarrado numa árvore. Um demônio veio e o soltou. O cavalo entrou numa horta de camponeses vizinhos e começou a comer tudo. A mulher do dono da horta, quando viu aquilo, pegou o rifle e matou o cavalo. O dono do cavalo viu o cavalo morto e ele ficou muito enraivecido. Também pegou seu rifle e atirou contra a mulher. Ao voltar para casa, o camponês encontrou sua mulher morta e matou o dono do cavalo. Os filhos do dono do cavalo, ao ver seu pai morto, eles entraram naquela fazenda e queimaram toda ela. O camponês, em represália, dono da fazenda, matou todos aqueles que colocaram fogo. E aí perguntaram ao demônio o que ele tinha feito. E ele respondeu: não fiz nada, só soltei o cavalo.
O que a história de hoje vem nos ensinar? Vem nos ensinar que nós devemos interromper esse ciclo de ódio, não é verdade? Se quando o cavalo tivesse comido os primeiros pezinhos ali de algum vegetal daquela fazenda do camponês, se apenas tivesse perdoado aquele ato tão simples, nada disso teria acontecido. Quantas vezes na nossa vida nós passamos por momentos difíceis, momentos que nós temos ali raiva de determinadas pessoas, né? Quantas vezes a gente precisa parar e contar até 10, não é verdade? Quantas vezes, quando nós perdoamos ao nosso irmão, ao nosso próximo, nós evitamos que tudo isso aconteça. Que na nossa vida nós possamos sempre perdoar e interromper esse ciclo de ódio. Assim como Jesus nos disse: ame a Deus em primeiro lugar e ao seu próximo como a si mesmo. Como diz na oração do Pai Nosso: Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Vamos sempre perdoar e interromper esse ciclo de ódio, para que nós possamos fazer sempre a vontade do Senhor. Agora, convido você a pegar a sua Bíblia, para que juntos possamos fazer a leitura do Evangelho. Vamos lá? Bom, pessoal, para a nossa leitura orante de hoje, o primeiro passo da leitura orante, que é a leitura do texto bíblico, a gente vai ler no Evangelho de Marcos, o capítulo 3, dos versículos 20 até o 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para casa, e de novo a multidão se aglomerou, de modo que eles não conseguiam nem contar. Quando souberam disso, os parentes de Jesus foram detê-lo, porque diziam: ele ficou louco. Os doutores da lei, que tinham descido de Jerusalém, diziam: ele está possuído por Beelzebu, e ainda: é pelo poder do chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então Jesus os chamou para junto de si e lhes falou em parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, esse reino não conseguirá manter-se. E se uma casa se dividir contra si mesma, essa casa não poderá manter-se. Ora, se Satanás se levantou contra si mesmo e se dividiu, não consegue se manter, mas vai se acabar. Ninguém consegue entrar na casa de um homem forte e roubar seus bens sem antes ter amarrado o homem forte. Aí então poderá roubar a casa. Eu garanto a vocês, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que tiverem dito. No entanto, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais tem perdão, mas é culpado de pecado para sempre. Porque diziam: ele tem um espírito impuro. Chegaram então a mãe e os irmãos de Jesus. Ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada em volta de Jesus e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs te procuram lá fora. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, meus queridos amigos e amigas, após nós contemplarmos juntos essa bela leitura, né? Esse evangelho de hoje tão bonito, que Jesus nos ensina muitas coisas importantes. Eu convido a você, se você tem aquele versículo que mais chamou a sua atenção, você pode grifá-lo, você também pode anotá-lo no seu caderno, em algum outro lugar. Fique à vontade. Marque aquele versículo que mais tocou o seu coração, aquelas palavras que realmente tocaram a sua vida. Nesse momento, então, vamos entender alguns pontos importantes do Evangelho de hoje, pessoal. O primeiro é que em Jesus está presente o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é aquele que leva Jesus à missão de libertar
a missão de desalienar os seres humanos da influência do espírito do mal. Olha que interessante, né? Quem que é esse espírito do mal? É o encardido, é Satanás. Mas Jesus, ele é acusado de fazer, olha só que interessante esse ponto, que nós lemos na leitura de hoje. Jesus, ele é acusado de fazer o que faz possuído pelo espírito do mal. Isso significa que o pessoal daquela época, principalmente aqui os saduceus, os fariseus, que eram aqueles escribas, os mestres da lei, eles estavam chamando o Espírito Santo de espírito do mal. E esse é o pecado contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Chamar o Espírito Santo do espírito do mal. Olha só, porque eles estão trocando o bem pelo mal, né? E o mal pelo bem. Veja só. Então, quem pensa e age desse jeito não tem como se salvar. Quando você troca o bem pelo mal e o mal pelo bem. Diabo é aquele que divide, entende? Então Jesus mostra que a ideia daquele pessoal de não procede, não vem de Deus. Olha só que interessante, né? O argumento daqueles escribas, daqueles doutores da lei. Porque se Jesus estivesse expulsando os demônios pelo espírito do mal, então Satanás estaria expulsando Satanás e o seu reino estaria dividido. Então o espírito do mal já perdeu. Só que Jesus mostra que Jesus expulsa o espírito do mal pelo Espírito Santo, porque Jesus está cheio do Espírito Santo e é assim que ele expulsa os demônios. Ele manda o demônio e ele tem que obedecer, porque Jesus tem todo o poder e o reino de Deus chegou e sempre vencerá. Sempre o reino de Deus vencerá, porque é o reino da vida, é o reino do amor. E agora outro ponto importante também, que nós acompanhamos no Evangelho, é a respeito da família de Jesus. A família de Jesus não é só a sua família segundo a carne, né? Segundo as pessoas que Jesus, pai, a mãe de Jesus, né? Mas ela é formada também por todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Por isso que Jesus nos fala, todo aquele que faz a vontade do meu Pai, todo aquele que faz a vontade de Deus, esse também é o meu irmão, meu parente, né? A minha mãe. Todos nós, quando então nós fazemos a vontade do Senhor, fazemos a vontade de Deus, nós somos verdadeiramente irmãos e irmãs de Jesus. E pessoal, é muito importante falar também, aqui no versículo 32 fala assim, ó: muita gente estava sentada em volta de Jesus e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs te procuram lá fora. Esse versículo é muito importante a gente explicar, porque Jesus, ele não tinha irmãos e irmãs, ou seja, Nossa Senhora não teve outros filhos. Nossa Senhora só teve Jesus. Por que então, catequista, está escrito aqui irmãos e irmãs? Porque na tradução, naquela linguagem do povo de Israel, não tinha uma palavra para diferenciar irmão de primo, de parente próximo. Então hoje, por exemplo, nós falamos, eu tenho meu irmão, eu tenho meu primo, mas naquela época não existia essa distinção, né? Não tinha uma palavra específica para falar irmão e para falar primo. Então usava a mesma palavra, que era irmão. Por isso que foi traduzido como irmão ou irmãs. Mas quando ele fala irmãos e irmãs de Jesus, quer dizer os parentes próximos de Jesus. Ou seja, suas primas, suas tias, seus parentes, né? Mas Jesus, Nossa Senhora, só teve Jesus, seu Filho único. Tudo bem, pessoal? É muito importante nós explicarmos esse ponto para que vocês não se confundam, tá bom? Então, a família em si de Jesus, São José, Nossa Senhora e Jesus. E aí ele tem seus parentes próximos. E como o catequista disse há pouco, Jesus nos ensina que quando nós fazemos a vontade de Deus, nós fazemos a vontade do Pai, aí também nós nos tornamos irmãos do Senhor, irmãos de Jesus. Nós pertencemos agora a esse corpo de Cristo. Amém? E aí, ficou alguma dúvida, alguma coisa que você ainda não entendeu, ficou confuso? Você pode deixar aqui nos comentários do vídeo que nós vamos estar respondendo. Ou também
você pode perguntar tanto para o seu catequista, para a sua catequista, que com certeza eles vão te responder. Agora então, nós vamos para o segundo passo, que é a meditação. O que o Evangelho de hoje diz para mim? O que mais então nos tocou no Evangelho de hoje? Esse versículo de forma especial que você grifou aí. Qual a mensagem que ele traz para a sua vida? Que ele traz para o seu dia a dia, né? Olha só uma pergunta que o catequista vai fazer para vocês. Nós estamos procurando vencer as tentações de Satanás? Ou nós estamos promovendo divisão? Como está a nossa vida, né, no dia de hoje? Como são as nossas atitudes perante as coisas que acontecem no nosso dia a dia? Será que nós rompemos esse ciclo do ódio, esse ciclo do mal? Nós perdoamos? Ou será que nós contribuímos para dividir ainda mais? Como será que está a nossa vida? Como será que estão nossas atitudes? Que a gente possa pensar nesse momento, nessas atitudes ruins que às vezes nós temos, palavras que às vezes dividem, que às vezes ofendem, que às vezes magoam o coração da outra pessoa. Nesse clima então de meditação, pensando em tudo isso, já vamos nos dirigir ao terceiro passo, que é a oração. O que nós vamos então dizer a Deus? Como nós somos povo de sacerdotes que fazem a palavra de Deus, como Jesus diz no Evangelho de hoje, nós também somos a família de Deus. Então vamos dirigir ao Pai, vamos dirigir ao Senhor as nossas orações, os nossos pedidos para a nossa catequese de hoje. E a resposta será: Senhor, ouvi-nos. Senhor, ouvi-nos. Rezemos para que a igreja possa fazer a vontade de Deus e ajude sempre a implantar o seu reino e derrotar o reino de Satanás. Rezemos. Senhor, ouvi-nos. Para que também as autoridades não se deixem levar pelos instintos do ódio, da violência, do egoísmo, de tudo aquilo que não vem de Deus, mas ajudem a edificar um mundo justo e fraterno. Rezemos. Senhor, ouvi-nos. Para que as famílias abandonadas, divididas, aquelas famílias que estão em crise, se abram à ação do Espírito Santo e restaurem a unidade. Rezemos. Senhor, ouvi-nos. E também nesse momento peço para que o Senhor nos liberte de todo o mal que é em torno de nós. Vamos rezar também. Senhor, ouvi-nos. De modo especial, coloque nesse momento a sua intenção. Coloque aquilo que vem no seu coração agora, aquilo que brota no seu coração. Peça para que Deus abençoe. Coloque a sua intenção nesse momento. Com muita fé, rezemos. Senhor, ouvi-nos. Ó Pai, não permitais que caiamos em tentação, mas liberta-nos do poder do maligno. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora então, pessoal, já estamos no nosso quarto passo, que é a contemplação. Então, o que nós devemos ter esperança a partir do texto de hoje? Depois de nós lermos o texto, meditarmos, também rezarmos, hoje então nós vamos reavivar as promessas de renunciar a Satanás e crer na Santíssima Trindade. Essa profissão de fé. Então o catequista vai fazer algumas perguntas e vocês vão respondendo com renuncio ou creio. Vai aparecer aqui no vídeo para vocês. Vamos lá então? Com muita fé no coração, ainda nesse clima de oração, vamos então reavivar as promessas de nossa fé. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo o que vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre vós? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. O Deus Todo-Poderoso,
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o poder do perdão de todo pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna. No Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E agora, vamos para o nosso quinto e último passo, que é a ação. Então, o que nós vamos fazer hoje e durante essa semana? Que coisas o Evangelho hoje nos auxilia a fazer? O que nós devemos mudar em nossas ações? Né? Como nós vamos colaborar com o projeto de Deus para a nossa vida? Por exemplo, quem sabe, nós não poderíamos, no momento, assim, perceber se nós estamos sendo instrumentos de Deus ou se nós estamos sendo instrumentos de divisão. Como será que tem sido as nossas atitudes, por exemplo, nossa família? Será que nossas atitudes ajudam a nossa família a ser mais unida? Ou elas colaboram para que nossa família seja dividida? Como será que minha atitude em casa, com meus pais, com meus familiares, com meus irmãos, com minhas irmãs? Como será que tem sido a minha vida? O que eu posso mudar? Né? Nesse momento, então, convido você a colocar a sua mão sobre o seu coração, para que nós possamos pedir nesse momento de oração final, que Deus venha tocar o nosso coração, que o Espírito Santo nos ilumine e nos auxilie a olharmos tudo aquilo que nós precisamos mudar em nossa vida, tudo aquilo que precisa ser mudado no nosso coração. Vamos pedir para que Nossa Senhora abençoe nossa vida, nossa Mãe querida, Mãe de Jesus, nos envolva com seu manto sagrado e nos livre de todo perigo e de todo mal. Rezemos então a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. São Judas Tadeu, rogai por nós. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, foi uma alegria imensa ter cada um de vocês aqui em mais um encontro de catequese. Que Deus abençoe você, sua família. Se Deus quiser, semana que vem estaremos aí novamente. Espero que tenham gostado do encontro. Até semana que vem.